tem uma memória de afeto com todos nós. E eu quero te convidar, nesse instante, para fazer parte aqui desse nosso estúdio, né, desse nosso bate-papo, Vicente, por ordem, tá? Vicente, que popularmente é conhecido como Vicente dos Correios, só para vocês terem noção, e Sirlan Fernandes. Sejam bem-vindos, para a gente poder bater esse papo. Oi? Pronto. Pode se assentar. Escolham aí o botão para o ímpar para saber onde é que vocês sentam. Vou deixar o microfone por ordem. A gente vai falar hoje. Já estamos na 8ª edição do Histórias de Vila Macuco. A gente começou em 2018. Ainda durante a pandemia a gente não parou, a gente continuou entrevistando pessoas, mesmo de casa, fazendo parte desse projeto grande, que conta a história e registra a história pela memória, por algumas falas, por alguns registros de fotografia, por alguns registros de imagens dinâmicas, imagens em movimento também que a gente tem. Mas o mais importante de tudo é que a gente possa deixar isso registrado e que as pessoas possam, de forma muito afetuosa, muito afetiva, muito de coração também, relatar para a gente o que acontecia, o que aconteceu em Buerarema ou até em Macuco, como algumas histórias foram contadas. Antes de a gente começar a fazer perguntas, eu quero dizer que a gente também já tem um site específico do Histórias de Vila Macuco. Então, se vocês quiserem acessar pela internet, é www.historiasdevilamacuco.com.br. E você está .com ou está .org, Lucas? Está .com, não tem nem BR, para no com. Então, .com, e vocês têm História de Vila Macuco, que vocês podem assistir a todos os encontros anteriores, foram gravados, e os que aconteceram também durante a pandemia. Estão relaxados já? Mesmo depois de ter derrubado esse copo de água maravilhoso aí. É bom que vai batizando, né? Batizando a casa. A gente batiza com champanhe, a nossa realidade é batizar com água. Sejam bem-vindos, é um prazer imenso a gente ter vocês aqui. E para começar, eu queria que vocês, antes de entrarem nesse mérito da gente perguntar para vocês o que a gente pensa, o que a gente planejou, o que vocês ensaiaram, né? Brincadeira, gente, é tudo ao vivo. Que vocês possam contar para a gente quem é cada um de vocês. Quem é Vicente, quem é Sirlan, começando por ordem, por Vicente. Boa noite a todos, eu sou Vicente Ferreira Filho, funcionário do Correio. Fui funcionário do Correio por 34 anos. Ingressei no Correio em 1975. Não sou da época de Macuco, mas quando eu ingressei no Correio, Buerarema tinha poucos anos de emancipadas, mas a situação ainda era bem difícil para todos. O meio de comunicação era a carta, a popular carta. De toda, como foi construído, né? Tem muito a ver com esse Andinho que vocês veem, que vocês conhecem. Então, quando fala Anderson, parece que está falando de outra pessoa. Às vezes eu tomo até um susto. Então, fica à vontade para me chamar de Andinho, como sempre me chamou, né? Sirlan agora. Boa noite a todos. Meu nome é Sirlan Fernandes de Andrade. Eu moro na Rua Vital Brasil. Nasci e me criei lá. E entrei no Correio em 2002. Só para deixar bem claro, né, que Buerarema sempre foi celeiro de artistas, né? E a gente, lembrando muito bem aqui, a feira de arte que havia aqui em Buerarema, né? Que era uma cultura bastante avançada, muito boa, né? E que as pessoas se interagiam de fora com as pessoas, né, de toda a região e de outros estados também, que vinham para Buerarema, e realmente a feira de arte aqui era assim, a gente absorvia bastante conhecimento. Pronto. Pronto. Tá muito bom. Vocês se apresentaram bem, tranquilamente, suavemente. Vamos dar prosseguimento. A gente tem uma pergunta inicial que ela tem muito a ver com o ser carteiro. Como é que vocês lidam com a situação em ser carteiro? Que a gente sempre tem a função de levar, de entregar uma carta, levando a notícia boa ou notícia ruim.
Vocês têm algum episódio para relatar com relação a isso? Quem vai falar realmente de carteiro vai ser o da área. Mas eu passei esse tempo sendo o gerente da agência. Uma coisa muito importante no carteiro tem que ser um trabalhador com vontade. Não tem espaço para preguiça, porque é um serviço diário, nada de hoje pode deixar para amanhã. De muita responsabilidade, porque, na realidade, uma carta é um documento de uma pessoa. E tem que ter muita responsabilidade no que faz, porque está cuidando de pessoas. Mas aqui tem um excelente representante, Sirlan, carteiro eficiente, nota 1000. Obrigado, Vicente. Está fazendo a avaliação. O Andinho, ser carteiro, para a gente ser carteiro, a gente vai levar... Quando você leva uma correspondência desse tipo, né, que hoje já está um pouco escasso, mas ainda existe, né, você tem que levar com carinho, com amor, com dedicação. Por quê? Porque você não sabe, do outro lado, a pessoa que vai receber a correspondência, ou seja, o destinatário, de que maneira ele vai reagir, né? Às vezes ele reage, o que é isso? Né? Para quê? É para mim? E tem muitas vezes pessoas que reagem, né, alegre, contente, feliz. Eu recebi uma carta do meu filho, da minha filha ou do meu irmão. Você não sabe como isso deixa a gente feliz. Eu já passei muitas vezes, eu já me emocionei bastante ao entregar a correspondência e as pessoas vibrarem, né, o destinatário vibrar, se alegrar, porque está recebendo uma correspondência de alguém, né? Isso era muito tempo atrás, né? Era muito tempo atrás, a gente está falando isso, que era muito tempo atrás, porque não tinha celular como tem hoje, a facilidade que tem hoje, né? Mas a gente tem que ir preparado. Outra coisa, o carteiro não pode ir bater de frente com a pessoa, né? Às vezes a pessoa está zangada, está dentro de casa, está com algum problema, quando sai para vir receber a gente, vem com a cara feia, vem com a cara fechada, vem fazer perguntas assim, que deixa a gente um pouco triste. Mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que amenizar, tem que contemporaneizar e conversar com a pessoa. Saindo um pouco desse hemisfério da emoção, que você está falando com emoção, eu estou sentindo isso, a gente vai sair um pouco do espaço urbano, sair da zona urbana, que é confortável, tal. Tem todas as possibilidades de a gente conseguir resolver coisas imediatas, mas eu estou querendo saber um pouco dessa história das pessoas que não viviam na zona urbana, não viviam no meio urbano, e como a gente, como carteiro, como Correios, agência dos Correios, antigamente, eu não sei se continua sendo chamada de agência dos Correios e Telégrafos, não sei se ainda o nome é esse, mas antigamente a gente chamava Agência Brasileira, se não me engano, dos Correios e Telégrafos. É empresa de Correios e Telégrafos, depois, antes de ser agência, né? Tem a empresa geral e tinha as agências particulares em cada cidade. Como é que a agência chegava, ao meio rural? Como é que a carta chegava ao meio rural? Existia uma forma de fazer isso? Eles vinham... Contem para a gente. Aí se chamava uma espécie de posta restante. A correspondência chegava na agência, chega a mala, a gente abria e classificava todas. As da zona rural havia o endereço, o nome do destinatário, e ou o nome posta restante ou o nome da fazenda, da própria fazenda. Zona rural, a gente ali na agência do Correio, por exemplo, o Ararema, tinha uma prateleira com várias caixinhas. Com as caixas postais, né? Hoje tem a caixa postal, que você chega lá e aluga. Tem um número, mas antes, na minha época, não tinha caixa postal, tinha uma prateleira com diversas repartições, de A a Z. Então, a carta chegava, zona rural, a gente batia o carimbo do dia e colocava correspondente à letra da pessoa. A carta destinada a Antônio, letra A, isso de A a Z. Por que carimbar? Porque o prazo seria de 30 dias. A gente tinha que estar sempre observando essas cartas, 30 dias após a chegada. Não foi procurada, a gente devolvia para o remetente, carta não procurada. Mas, na época do Ararema, o fluxo de pessoas de roça era grande.
E sempre ao sábado, que o correio funcionava das 8 às 12. E era uma manhã que varia por um dia, de tanta gente, de zona rural, procurando carta. Porque, na época, as pessoas sabiam que vinha carta para eles, já tinha essa ideia. Tinha gente que morando fora, parente, eles vinham no correio buscar a carta. Então, toda a correspondência destinada a pessoas da zona rural, elas pegavam na agência do correio. Como fazia esse processo de a gente avisar as pessoas no meio rural? Não. Usava rádio? Não. Existia essa possibilidade? Não. As próprias pessoas sabem o quê? Hoje não vai muita gente para fora, como muita gente de Guararema, que tem em Brusque. Antigamente, as pessoas iam muito para São Paulo, os jovens. E as pessoas que tinham pessoas em outros estados, já sabia que tanto eles mandavam carta como recebia. Então, já sabia que todo sábado a agência do correio era cheia de pessoas da roça procurando suas cartas. E recebia muitas mesmo. Era o meio de entregar as correspondências das pessoas da zona rural. A minha próxima pergunta seria exatamente sobre isso, mas acho que já deu para entender um pouco que o dia em que os correios eram mais movimentado aqui em Guararema era o sábado? Com certeza. Era um meio-dia que valia por um dia inteiro da semana. Eu um pouco me recordo, né, mas eu acho que a agência dos Correios, no meu tempo, né, assim que a gente fala, era aqui atrás, aqui onde hoje funciona a loja de Vavado. De Vavado, doce. Era ali. Era. Casa do Doce. Casa mas era do um Doce. Pouco elevado, eu me recordo. E tinha um assoalho de madeira. Não, era cimento, agora tinha uma escada mesmo. Tinha uma escada. Isso. Bom, bem lembrado essa memória, né? Recuperei agora. Então, seria isso, essa próxima pergunta sobre o dia movimentado. E aí você também citou que algumas cartas eram devolvidas ao remetente depois de um mês, 30 dias. Ficava 30 dias Ficava 30 dias na agência. Não se buscava a carta e, quando não acontecia, em casos excepcionais, de não devolver essa carta, o que era feito com essa carta? Não, existia outra? Todas têm que ser devolvidas. E na hipótese assim muito ousada de uma carta ser extraviada, alguém entrar ousadamente nos correios, querer pegar uma carta para ver alguma coisa, porque existem muitos mitos, né? Não sei se você lembra que tem um mito de você abrir a carta na chaleira. Lembram dessa história? Alguém já ouviu? Né? Aí você colocava a chaleira no fogo, a carta chegava para alguém da sua família, você queria saber o que estava sendo mandado, qual era o teor da carta, e lá eu ligava a minha chaleira, o vaporzinho da chaleira ali em cima, eu pegava o envelope da carta. Vocês conhecem uma carta, pessoas? Dessa geração já pegaram uma carta, viram como é? Já sabem o envelope de carta, já viram isso? Já pegaram, já sentiram? Quem está aí nos 20 anos, 25 anos por aí? Aqui são algumas cartas, eu vou até fazer uma pergunta interessante sobre essa daqui. Mas aí pegavam o vaporzinho da chaleira, encostavam aqui e a cola aquecida, ela dissolvia naturalmente, você conseguia abrir, lia o que estava ali, depois você guardava e o segredo era revelado. Então, vocês conhecem alguma história parecida com essa? Mas essa história você falou bem, de família, na própria família. A carta chegou, na agência do correio, não, jamais ocorria isso. Chegou. Cirlan tem casos para contar. Só para que o Andinho está falando, Lu Paraguai, né? Eu acho que pouca gente conhece Lu Paraguai, ele brinca comigo disso. Eu vim saber disso por causa de Lu Paraguai, né? Ele começou a falar, rapaz, você Rauan, Vada aí, sempre brinca comigo, rapaz, você pega a carta e abre no bico do bule, né? Diz que eu abro no bico do bule, tem essa brincadeira, né? Existe essa história, né? Mas também, Andinho, para acrescentar aqui sobre o que Vicente falou, que as cartas da zona rural ficavam lá 30 dias, hoje em dia não é mais 30 dias, Vicente? Hoje mais não é mais 30 dias, fica só 7 a 8 dias. Depois de 7 a 8 dias, se alguém não vier buscar, a carta fica devolvida. E outra coisa também, eu sou do tempo que a carta, que era desse jeito, como aqui existe, que tinha uma musicazinha que dizia assim, ó, pintadinha como um guiné e anda sem ter pé. O que é? O pessoal dizia carta.
Era uma adivinha, né? É uma adivinha, pintadinha exatamente. como Guiné e anda sem ter pé. Então, era uma pergunta muito da infância da gente. Era no né? meu tempo, aí Muito foi no meu legal. tempo. Com relação a isso, eu tenho outra curiosidade desses mitos que falam, né, sobre você abrir a carta com o vapor do bule, abrir a carta com o vapor da chaleira, mas tinham as coisas muito mais perigosas. As pessoas costumavam antigamente enviar dinheiro por cartas, colocavam o dinheiro dobrado na carta, e aí quando chegava na casa de algumas famílias, tinha sempre aquelas pessoas menos moralmente, eu não posso nem dizer assim, as pessoas mais ousadas, né? Mas assim, elas pegavam a carta e colocavam contra a luz, tá? E aí na transparência da luz, como eu estou vendo aqui, eu ia saber se tinha alguma coisa de valor dentro da carta. E aí eu usava o procedimento do bule, abria, tirava a grana e fechava a carta novamente. O grande problema, tem uma história até de um índio, que ele lia uma carta, né, os professores de português devem lembrar aí há muito tempo, que o índio, o cara relatava quantas maçãs estavam mandando para um lugar. E o índio pegava a carta, porque eu estou falando do índio porque o texto é o índio, tá? Vamos adaptar. O indígena pegava a carta e levava a carta para um lugar. No meio do caminho ele sentava ele comia as maçãs, né? E quando chegava lá, a carta dizia exatamente quantas maçãs tinha para o rapaz que recebeu a outra carta. Aí ele começou a fazer o seguinte: na segunda levada da carta, das maçãs, o bilhete estava lá, a carta, ele falou: a carta está sabendo demais. Ele sentou em cima da carta, comeu as maçãs e chegou lá no destinatário, e a carta dizia exatamente as mesmas coisas, né? A quantidade, de novo, ele ficou impressionado com aquilo, porque era um processo de comunicação. A verdade estava sendo dita, mas ele não compreendia, por uma questão de não ter aprendido a língua e não ter compreendido essa questão do que a carta pode dizer, do que a carta pode estar escrita. Tem cartas que escrevem histórias sérias, tem cartas que definem a independência de um país, tem cartas que descrevem o descobrimento do Brasil, não é, tio William? Né? O achamento do Brasil, a gente vai adequar, ou qualquer outro termo que a gente utilize. Então, as cartas, num período que a gente não tinha registro fonográfico ou videográfico, as cartas serviam como esse elemento que contava histórias. A gente tem muitas importantes para o Brasil, né? Mas eu quero lembrar agora de uma coisa, tirar uma dúvida. Por que esta carta aqui, segura aí por favor, ela tem uma quantidade gigante de selos? E essa carta aqui só tem um selo. É que quando eu mando carta aqui com muitos selos eu sou rico, e quando eu mando carta com selos só eu sou pobre? É assim? Os selos equivalem ao valor que se paga numa carta. Quanto é que está uma carta hoje? Acho que nem se coloca mais carta hoje, né? Não, quase não existe mais carta, praticamente. Mas, por exemplo, na minha época era 50 centavos uma carta. Você colocava um selo de 50 centavos no valor que se pagou pela carta. A carta registrada tinha um valor mais elevado, podia ser R$3, você colocaria R$3 de selo. Então, o que se pagava, né, para enviar a carta, se colava em selos. É tanto que o selo, a pessoa chegava no correio para colocar uma carta, ele comprava o selo. Tanto podia comprar quanto quisesse selo, só era... Sabe que uma carta de 50 centavos, colava o selo de 50 centavos na carta e só entregar no correio. E no correio, se fosse colocar na hora, comprava o selo de 50 centavos, colava e pronto. Então, aqui é de acordo com o que pagou da carta. O valor que pagou foi colado em selos. Então, isso ficava a critério do remetente, no caso? Mas só para acrescentar, Andinho, para acrescentar também, como ele falou, se a carta custava 50 centavos, não existia só selo de 50 centavos, mas também de 10 centavos, entendeu? E desse selo de 10 centavos, se em vez de você colocar 1 ou 2, você colocava 5 selos, entendeu? Por isso também que as cartas vinham com mais selo, outras com mais selo, outras com menos selo, mas era de acordo com o preço, como ele falou, né? Se existia a carta registrada, que é R$3,50, a outra é R$2,50, então se colocava a quantidade de selos também.
equivalente. Vocês conheceram algum filatelista, que parece um palavrão, viu, gente? Algum filatelista aqui em Buararema? Tinha algum filatelista de plantão? Que era aquele fixado, tiete, de colecionar selos? Isso. Mas aqui em Buararema não tinha, não. Houve um tempo que eu conseguia colecionar alguns selos, mas existiam histórias interessantes, de, tipo, o valor de um selo. Tinha um filatelista que ficava sonhando em ter aquele selo, que nem a figurinha do álbum de futebol, que tinha mais valor. Para fazer bafo-bafo, não era, Gil? Comprava lá em Orósia. Orósia é patrimônio histórico de Buararema também. Essas memórias assim, são bem interessantes. Então, existia o selo sempre mais caro. Eu consegui, incrivelmente, ontem, eu estive na UESC conversando, e tem um cara que era da agência de lá, que já está trabalhando há 29 anos também na agência, Eduardo Pellegrini, que a gente chama de Zeca, por afeto. E ele acabou me dando esse material aqui, que vocês estão vendo em cima. Ó. Muitos selos, alguns selos mais caros. E uma coisa me chamou a atenção, vocês falando dos valores dos selos aí, não é mais um selo, até o selo perdeu a coisa artesanal, que a gente tinha de colar a carta, fechar o envelope lá em cima, aquela goma que vocês ficavam fazendo, né? Quem fazia a goma dos Correios daqui? O Correio mandava para a agência pronta a goma. A goma já chegava pronta? Eu sonhava, imaginava que era uma senhorinha que fazia a goma. Eu acho que essa senhora deve ganhar muita grana, porque todos os dias ela faz essa goma aqui, para colar esses selos aqui e fechar as cartas. Onde, Anderson, até hoje existe, essa goma está lá no Correio, ainda existe. Que eles mandam, os Correios mandam para colocar lá para selar. Imaginei que não só cartas, mas outro tipo de correspondência. Exato. Né? Eu fiz correspondência registrada, SEDEX. Eu fiz a pergunta exatamente porque ele me deu essa folha adesiva de carta social. E para quem não sabe, a carta social era aquela carta que você pagava um preço só social, para dizer que você tinha necessidade de usar aquela carta, e geralmente estudante fazia isso, e a gente geralmente utilizava um papel de seda e uma folha com gramatura mais fina. Depois que eu aprendi a usar a carta social, eu quase nunca mais paguei um selo mais caro, porque eu sempre escrevia lá na carta, algumas aqui devem estar aqui, escrito, ó, carta social. Quando você queria escrever a carta social, eles colocavam um selo discretamente aqui no lugar, mas a carta tinha que ter o nome, carta social. Eu tenho um saco de mais de 200 cartas ali fora, e essa aqui eu tirei algumas exatamente por curiosidade. Agora eu quero mostrar para vocês, e para vocês também, uma carta que eu recebi de uma colega minha, e que a gente se comunicava praticamente toda semana. Não é do tempo de Cirlan, mas Vicente era o gerente da agência, ele não ia entregar a carta em minha casa, mas geralmente quem levava essa carta em minha casa era Paulo dos Correios, que a gente também convidou, mas por estar viajando não está por aqui. Paulo Firmo. Só para vocês terem noção de como alguém escrevia uma carta. Segura aqui, Vicente, por favor. Uma folha, duas folhas, 3 folhas, está transmitindo, né? 3 folhas, 4 folhas, 5, 6, 7, 8. Hoje, se a gente pede a um aluno para escrever um texto de 15 linhas na escola, o que acontece? É porque eu sou professor, né? Eu sei a dificuldade que vocês têm. Eu estou trabalhando com alunos de terceiro ano para produzir redação para o Enem, e a dificuldade que a gente tem é de eles conseguirem produzir um conhecimento. 15 linhas é um sacrifício que parece que o mundo vai acabar. E até o ano passado, nós usávamos celulares na escola. Lá em São José da Vitória, onde eu trabalho, já está proibido há muito tempo usar celular, mesmo antes da legislação. Então, a gente não usa celular, os professores não levam celular para a sala de aula. A gente tem o maior controle sobre isso. A gente só usa celular no intervalo do lanche, no intervalo do almoço. Os alunos não usam celular. Eu, particularmente, descontava 2 pontos dos meus alunos por usar celular, porque eu acho que existem coisas mais interessantes para você fazer em sala de aula. O celular é apenas uma ferramenta que pode te ajudar. E esse ano, de forma muito mais desastrosa,
porque os alunos com celular eles usavam o chat GPT para poder produzir conhecimento, copiar conhecimento. E agora eles não têm o celular para poder utilizar. Então não tem mais como acessar o chat GPT. E redações com temas bobos, aborto, bobos no sentido de serem fáceis de serem discutidos, os alunos não conseguem produzir 10 linhas de texto. Então, numa sala de 40 meninos, você consegue um ou dois que consiga produzir 15 linhas, 20 linhas. E essa é uma realidade. E aí eu estou fazendo essa introdução para perguntar para vocês. Numa situação mais antiga, mais pontualmente para Vicente, por conta do tempo que ele passou nos Correios, que você é bebê dentro dos Correios, Sirlan, o analfabetismo, ele era a falta de letramento era muito gritante. Eu imagino que alguém possa ter pedido a vocês, ou algumas pessoas pedido que vocês lessem cartas quando eram recebidas. Aconteceu isso de alguma vez para vocês? Dificilmente acontecia, porém a empresa proibia, e acho que até hoje proíbe. A gente não podia ler carta de ninguém. Podia alguém pedir, não, a gente pedia desculpa, mas era proibido. Existia esse O critério. funcionário do Correio não pode ler carta de ninguém, mesmo que a pessoa entenda. Eu cometi um outro erro, que aí, mas não era ler a carta. No sábado, dava muita gente da roça para botar carta, e acontecia isso, pessoas sem leitura, não sabiam o endereço, me pediam. Eu corria o risco e fazia o endereço, mesmo sabendo que a empresa não permitia, mas eu só estava colocando o endereço para a pessoa no envelope, até evitar a pessoa colocar o endereço errado e a carta voltar. Mas para ler, não. Pode falar, Sirlan. O que Vicente falou, a gente, por exemplo, você abrir uma carta, uma correspondência, é crime. Você não pode abrir, se entregar aberto. Se você entregar aberto, aconteceu isso e isso, você tem que dizer para a pessoa o que aconteceu, para o destinatário. Se ele não quiser receber, é um direito dele, tá entendendo? Mas a gente não pode entregar uma correspondência aberta para ninguém, né? Mas o que o Vicente está falando aí, realmente é proibido da gente, por exemplo, é proibido da gente, até hoje nos Correios, da gente escrever endereço. As pessoas escrevam aqui o endereço aqui para a gente aqui. Não é para a gente fazer isso. Mesmo que ele mande o endereço aqui, está aqui, é o que a pessoa mandou para mim e tal. O certo não é a gente fazer isso, é proibido, né? Mas já aconteceu uma vez comigo, de eu entregar uma correspondência e a pessoa me pediu para me ler. Eu falei, eu não posso ler. Aí ela falou assim, abra aí, eu não posso abrir. Aí eu falei assim, mas eu vou abrir para você ler. Eu falei, então eu vou trazer uma testemunha aqui para ver, né? Porque para me proteger, porque se vá que a pessoa disse, não, a carta veio aberta, né? E aí é um problema, é processo, entendeu? Administrativo. Então o que é que acontece? Quando abriu, que ela abriu e eu arrumei a testemunha para ver, eu li, mas por causa disso, por causa da testemunha que estava ao meu lado e vendo por que eu estava lendo, né? Porque ele pediu, a pessoa pediu para que eu lesse. Mas existe sim, mas é pouco, e não é para a gente ler, né? As cartas dos outros, né? Mesmo a pedido do destinatário, do dono da correspondência. Agora a gente vai começar a fazer um pouquinho de formas mais ousadas sobre o serviço dos Correios. Naturalmente nós somos humanos e naturalmente nós somos curiosos. Vocês conseguem lembrar, assim, alguma situação de alguém que tenha mandado o maior número de correspondências para uma única pessoa na cidade? Essa pessoa que sempre mandava carta o tempo todo para aquela mesma pessoa, vocês conseguem mensurar isso, dizer quantas vezes por semana, por dia, essa pessoa mandava carta? Porque depois eu vou perguntar sobre as cartas anônimas, aguardem aí. Aqui tem um rapaz, ele já faleceu, era nosso amigo. Pelo menos na minha época, quem mais recebia carta. Já aconteceu ele receber era o galã da cidade? Cartas, hein? Era o pão da cidade? Era o galã da cidade? Não, mas era o namorador que era danado. Dom Juan. Adalberto Max Filho. Ele tinha namorado em várias cidades. Também Adalbertinho pegava festa em toda a cidade.
E ele era engraçado, ele recebia muito, escrevia muito também, respondia todas, mas recebia muitas cartas. Era o único que eu lembro que recebia muitas cartas era ele, Adalberto. Que Deus o tenha na Santa Glória, Adalbertinho, né? Adalbertinho. Oi, agora o meu deu tilt. Mexe aí no bicho para funcionar. Oi, Cirlan, observou alguma situação parecida com essa de Adalbertinho? Sem vergonha. Não de Adalbertinho. Vai ficar gravado para a posteridade. Não de Adalbertinho, mas de outra pessoa. A gente chegou a entregar no dia 8 a 10 cartas para uma mesma pessoa. Né? Agora mais não, né? Mas antigamente já fiz isso. E sobre cartas anônimas? Eu não sei se hoje os Correios autorizam você remeter uma carta anônima sem o nome do remetente. Não sei. Mas antigamente a gente recebia muitas cartas anônimas e a gente também mandava muitas cartas anônimas. Geralmente as cartas anônimas, elas não eram tão ruins, que acho que 90% delas eram cartas de amor. E cartas passionais demais. Conhece alguma história ligada a isso? Não. Pelo menos não era recomendável. O correio exigia que a pessoa postar uma carta no balcão, o funcionário observar bem se estava correto o nome do remetente e do destinatário. Por quê? Para facilitar a entrega ao destinatário. Por isso que o correio tinha que olhar direito o número do destinatário e do remetente. Também do remetente, porque se por acaso a carta voltasse, o correio ia entregar a carta à pessoa. Se não, voltava uma carta sem o nome do remetente. E aí essa carta ia ficar na agência. E tinha um prazo também, que eu não me lembro mais o prazo, mas determinado prazo ela seria incinerada com documentação. A ata feita, refogo, foi incinerada por tal motivo. Mas a recomendação era receber a carta com remetente e destinatário. Poderia até acontecer, como eu expliquei, a pessoa podia chegar nos Correios antes de comprar os selos e chegar com a carta selada e colocar essas caixas de coleta que tem nas ruas. O Correio ia abrir, via a carta, mandava, não queria saber, né? Porque não tinha jeito. Mas que era recomendável, não receber carta sem remetente. Você falou agora das caixas de coleta. Alguém lembra da caixa de coleta? Já viu uma caixa de coleta que ficava na frente das agências dos Correios? Alguém conhece um orelhão, gente? Conhece um orelhão? Alguém conhece uma ficha? Né? Ficha para ligar? Alguém que chegou no tempo dos cartões, né? Com as unidades, né? Alguém entende a expressão caiu a ficha agora? Tá? Então é muita coisa para perguntar para vocês. Eu olho para vocês assim, eu me sinto pessoa super idosa, né? Vocês são guris demais, crianças demais, perto da minha idade, e eu fico às vezes com medo de falar algumas coisas que eu acho que vocês não vão compreender no meu jargão, na forma que eu falo, do jeito que eu falo, algumas palavras que talvez vocês não alcancem nesse sentido, né? Que são palavras muito antigas para o vocabulário de vocês. Mas se eu falar alguma coisa que vocês não estejam entendendo, por favor, levante a mão, pergunta, sem acanhamentos, para a gente poder esclarecer, tá bom? Enquanto vocês estavam conversando, um carteiro aqui, a Doc, Lucas, acabou de me entregar uma carta, e no meio aqui do processo eu vou fazer questão de ler logo, para a gente não perder e deixar para o final. A carta foi para Anderson Andes, sou eu, endereço tem Rua das Estrelas, o bairro Casa de Cultura Jonas e Pilar. E a remetente é Cristiane Santana, nossa produtora. O endereço é Rua Orinoco. Tudo muito bem traçado, tudo muito bem contextualizado. A carta diz o seguinte: Guararema, 25 de setembro de 2025. Querido Andinho, escrevo esta carta para informar uma boa notícia. Recentemente tivemos eleição para a nova diretoria do Instituto Macuco Jequitibá para o biênio 2025-2027. Gostaria que você anunciasse a presença do presidente
Cauã, que não é Raymond, que está na televisão agora, Cauã Dias, e do secretário executivo Lucas Rosário, carteiro ad hoc. E o nosso vice-presidente, o mestre Pé de Chumbo, que não se encontra presente. Para quem não conhece Cauã Dias, aquele senhor ali, pode ficar de pé, por favor? O nosso secretário executivo, este moço aqui, Lucas. E Pé de Chumbo, Admilson, vocês devem conhecer, né? O mestre Misso. Muito obrigada pela sua mediação e avise ao público sobre as Estrelas do Orinoco, que acontecerá sábado e domingo às 19 horas. Basta R$10 para você ter acesso ao espetáculo, está muito bonito, sob a direção do nosso mestre Gideon Rosa e com as atrizes Larissa Profeta e Camila Nobre. É uma história de duas vedetes que ficaram à deriva num barco sobre o rio Orinoco, né, no rio Orinoco, e elas contam a história da vida delas. E ao final, durante toda essa construção, elas são obrigadas, eu vou dar um spoiler, elas são obrigadas a se prostituírem nesse barco. Então tem muita história para ser contada, vale muito a pena assistir. O espetáculo está muito bonito, a gente já estreou em Serra Grande, já passou por Ilhéus, e esse final de semana, sábado e domingo próximos, agora 27 e 28, vai ser aqui em Guararema. Então, carta lida, tem o final, né, da sua amiga Cristiane Santana. Agora vamos voltar para o nosso papo? Melhorou? Oi. Deixa eu voltar o áudio, posso? Oi. Tá todo mundo ouvindo bem? Uma vedete é uma atriz, dançarina, que frequentava e dançava aquelas casas de show que antigamente nós chamávamos de cabarés, tá? Nesses lugares, elas faziam números musicais que eram as grandes atrizes. Oi. Será que isso aqui tá bom? Eram as... Oi, também não tá? Oi, cabo. Oi, conexão. Oi. Agora sim. Que eram essas moças, essas atrizes que dançavam, que cantavam, que faziam a festa nesses espaços. Hoje a gente poderia chamar de dançarinas mesmo, né? De show de variedades. Que vocês também não sabem o que é um show de variedades. É uma pessoa que performa, que dança, que canta, vestem. Drag é uma versão das vedetes. Essas pessoas dançam e cantam, e hoje a gente poderia dizer, nas casas de shows, elas fazem a alegria das pessoas. Então, venham assistir ao espetáculo, está muito bonito de se ver, está muito robusto, um texto maravilhoso, e vale muito a pena vocês virem cá ver As Estrelas do Orinoco. Só para situar a gente, por uma questão técnica, a moralidade, para não dizer o moralismo que tem nas redes sociais, nos espaços que publicam. O texto original, o título é As Putas do Orinoco. Então, pelo título, vale muito a pena vocês virem ver, que é uma curiosidade interessante, porque vocês vão perceber que as putas do Orinoco não necessariamente são putas. Tá bom? Então, voltando para a gente, que a gente já falou demais, já fez um marketing da casa, já fez um marketing do espetáculo, já anunciou os nossos empossados. E eu queria dar uma pausa assim nas minhas perguntas para saber se vocês têm alguma curiosidade, alguma pergunta para poder fazer. Marcelo Ganem. Leva o microfone, por favor, lá, Lucas. Boa noite, pessoal. Não sei se era meme ou antigamente, eu também sou do tempo antigo, né? Com o meu compadre aqui. Não, você está bem atualizado, está falando de meme, né?
É porque as cartas começavam exatamente assim. Todo mundo falava assim: escrevo estas mal traçadas linhas. Isso virou música. Adriana Calcanhoto canta de Erasmo Carlos, que faz assim. Canta comigo aí, moçada. Escrevo estas mal traçadas linhas, meu amor. É isso? É isso. E a outra coisa é que isso aí, Vicente, esse cara daqui de casa, me entregou muita cobrança. Eu tenho raiva desse cara da peste. Só vinha cobrança. Carta de namorado ele nunca me entregou, só cobrança. Aí, para meter medo a ele, eu disse: olha, pô, eu já fui mordido de cachorro azedo, não me entrega essas desgraças. Ele parou de me entregar por causa disso, ficou com medo de mim. Então, esse evento aqui, Andinho, parabenizar todos vocês. Eu também sinto orgulho desses Correios, que é uma coisa do Brasil mesmo, é nosso. Não vai ser vendido. Queriam vender lá atrás, não vai ser vendido. Mas tem um cara aqui, jornalista, diretor, ator, compositor, parceiro, professor da Universidade Federal da Bahia, está aqui do meu lado. Esse cara, se vocês acessarem o filme Central do Brasil, ele contracena com Fernanda Montenegro. E escreve cartas. Exatamente, escreve cartas numa rodoviária em São Paulo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro do Brasil, que dá o título ao para as filme. pessoas que chegam, que querem escrever para aquele rincão que está lá na roça, parente dele, mas ele não sabe escrever. Escreva aí para minha mãe. Aí ele, tal, diga aí escreve a carta e cobra um dinheiro por escrever essa carta, Dora, né? Então, quando vocês puderem, pessoal, acessem esse filme Central do Brasil, que não é toda cidade da Bahia que tem o orgulho, a sorte de ter um ator, meu compadre, Gideon Rosa. Palmas para ele, moçada, contracenando. Pronto. Oi, oi, oi. Faz esse negócio funcionar, Luquinhas. Agora a gente vai mudar da carta para o telegrama. Vocês conhecem o telegrama, pessoas? Já viram o telegrama? O telegrama era uma coisa mais complexa. O telegrama era como nós está dizendo, ele era transmitido por um código, né? Depois eles foram organizados e começaram a transmitir por telefone. Eu vou ler o que eu recebi no dia 29. Eu não sei o que significa esse KCH. Vocês entraram aqui, que é isso aqui? KCH, um código pré-amplo aí. Existiam os códigos assim. Existiam os códigos primeiro. E essa assinatura de quem é sua? A assinatura de Vicente está aqui. E eu recebi isso aqui na véspera do meu aniversário em 2004. 2004? Não foi 2004. Foi bem antes de 2004, acho que 94. Às 11h20 da manhã, enviado de Piracicaba. Sinta-se abraçado e beijado. Feliz aniversário, estou com saudades, milhões de beijos, te amo. Remetente, para quem não conhece, Loislene Oliveira Brito. Ela é doutora em engenharia genética hoje, estudou na Exalc, da USP, e é professora hoje da Universidade Federal da Bahia. E ela morava em Piracicaba na época, estava estudando, fazendo engenharia genética lá. Para quem não sabe, Borarema tem uma engenharia genética, um doutor em engenharia genética também. E aí, eu quero que vocês contem a história. Quanto valia uma letra escrita uma palavra escrita no telegrama? Esse texto aqui tinha que ser muito rico para mandar um texto desse jeito. Geralmente você colocava assim: bom dia, muito obrigado, te amo. Então, a gente colocava resumos, colocava iniciais de letras para poder significar alguma coisa, porque cada letra que era digitada, datilografada para mandar no telegrama, custava, digamos, em média, R$100. Desmintam. Na realidade, o telegrama ele era cobrado por grupo de palavras. Existia uma tabela, diferente da carta, que o próprio envelope, o telegrama ia a mensagem.
A pessoa chegava no correio e dizia: quero passar um telegrama. A gente entregava o formulário, a pessoa preenchia nome do destinatário, endereço, e colocava a mensagem, o que queria mandar dizer. E isso a gente passava por telefone. O que a pessoa escrevia ficava na agência por um prazo de 30 dias e era incinerado. Mas ia só a mensagem. Por isso que quando ele recebeu aqui, chegou a mensagem no correio, a gente tirou da máquina, ou datilografou, no caso datilografou, e entregava a mensagem para o destinatário. Oi. Só ia a mensagem, porque também chegava no mesmo dia. Questão Tinha que de ser de horas imediato. era entregue. Hoje está mais sofisticado, bastante, né? Modernização, não é mais por telefone, né? É pela impressora. Ele já manda, já vem direto, já cai, você já está... Mas existe ainda o telegrama? Existe ainda. Já tem uma impressora lá com um telegrama, já com o papel de telegrama mesmo, você vai mandar e pronto. Aí a pessoa, o colega lá pega e já manda para a gente entregar. Já vem diretamente, assim. Entendeu? Não é mais como antes com o Vicente, pelo telefone. Não é mais, acabou. Né? Pela impressora. Já tem uma impressora lá com o papel de telegrama já, para quando mandar, já vem direto. Tem umas histórias, existem umas histórias engraçadas. Eu tive um professor chamado Rivaldo Baleiro, lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, que era meu professor de linguística, uma das primeiras disciplinas que a gente faz no curso de formação em letras. Ele contava uma história muito interessante sobre o telegrama, quando dava aula de teoria da comunicação para a gente. E lá, nessa aula, ele contou uma história sobre exatamente o processo de comunicação e os ruídos que acontecem. Todo mundo estudou comunicação aqui na escola, como é aquele conteúdo que a gente faz, os itens da comunicação, nem lembro mais, Antônio me clareia a memória. Emissor, receptor, mas assim, elementos da comunicação, acho que é isso, né? Os elementos da comunicação. E nos elementos da comunicação aparecem ruídos também, né? Que são trocas de palavras, trocas de letras. E aconteceu uma situação inusitada numa cidade chamada Bertioga, que fica no litoral de São Paulo, em que um telegrama desse foi enviado para o prefeito da cidade por um deputado à época, dizendo que Bertioga seria iluminada, ou seja, era um benefício que ia chegar na cidade e que ele estaria chegando na cidade logo na sequência para poder entregar a ordem de serviço de que Bertioga seria iluminada. Isso acho que na década de 60, década de 70, talvez. E o que aconteceu? A pessoa que fez a transcrição do telegrama escreveu: Bertioga será eliminada. Quando o deputado chegou na cidade, como ele havia prometido, o furdúncio estava armado. E as pessoas partiram para cima do deputado, ele completamente sem entender o que estava acontecendo, com a ordem de serviço nas mãos, para poder entregar para Bertioga ser iluminada, mas não aconteceu, porque as pessoas foram para cima dele por conta da letrinha e a troca do eliminada por iluminada. Então, assim, é uma coisa muito séria o processo de comunicação da gente. E eu percebo que, às vezes, a gente, como estudante, se perde muito. A gente se prende e não dialoga, às vezes, com o nosso professor, com o nosso colega, e não expõe o que, de fato, a gente está pensando nessa construção, que é uma construção pedagógica. O que a gente está fazendo com vocês aqui hoje, nada mais é do que construir um processo pedagógico que traz vocês para estarem nesse espaço e não apenas dentro das paredes da sala de aula, lá na escola. Escola que eu estudei durante um período gigante da minha vida, em que a diretora era a professora Flaudísia, e que foi a primeira pessoa entrevistada nos Histórias de Vila Macuco aqui, na primeira edição que a gente fez. Então, para vocês terem noção, esse serviço que a gente, como Casa da Cultura, propõe a fazer, de preservar a memória, é um serviço muito importante, que com certeza vocês, em determinados instantes, vão precisar dessas informações aqui, para poder produzirem trabalhos, produzirem informação, para além dessa que vocês estão tendo. A gente tem um professor de História aqui agora,
que acabou de se transformar em doutor em História. Amanhã, é amanhã? Pronto. Então, já antecipadamente está parabenizando o professor Willan, que amanhã se transforma em doutor pela Universidade Federal Fluminense, tá? Do Rio de Janeiro, que também trata e lida com memórias. E a gente precisa muito levar isso muito a sério, porque a gente está perdendo as memórias, por exemplo, hoje, dos processos que a gente tem, que são processos da ditadura do país, e a gente não está entendendo o que está acontecendo. A gente precisa levar isso muito a sério. E a memória, a história, o livro, o registro, fala muito disso. E a gente precisa levar isso mais a sério. Então, o instante que a gente está fazendo essa memória dos Correios, está contando histórias que aconteceram em Buerarema, que para a posteridade são muito importantes. E agora vai uma pergunta que é muito mais ousada do que todas as outras. Houve um tempo em que a gente usava os Correios e os instrumentos que a gente tinha para poder fazer comunicação, a carta, o telegrama, e a gente tinha um documento físico para registrar e para manter esse registro. Quem trabalha com história sabe muito bem como é difícil você ter. Eu tenho várias coisas aqui que são documentos físicos. E hoje você tem um documento que é digital. Não dá para se pegar, não dá para se sentir nesse sentido. Vocês acham que com esse advento dessa tecnologia toda, a gente ficou mais robotizado, os Correios ficou mais robotizado, perdeu essa construção de afeto, a troca entre os Correios, vocês como agência, você como carteiro, essa troca se perdeu um pouco ou a gente ainda continua mantendo isso? Porque os Correios acabaram virando uma agência de encomendas, não mais de notícias, né? Como é que vocês veem isso nessa situação mais dessa modernidade, dessa contemporaneidade? Bem, Andinho, é exatamente isso que você falou. Teve essa perca aí que você está falando, houve, né? E não existe na realidade, né? Então, não tem mais aquela integração como havia antes, né? Então, o problema é assim, hoje, como você fala, mais a encomenda. Ou então, quando você vai postar uma encomenda, né, você recebe, né, um papel físico daquilo que você postou, um SEDEX, que é a sua garantia, né? Mas existe para as cartas, para essas coisas, já não existe mais, né? É como eu estou falando, a não ser como registrado ou SEDEX. Mas aí teve essa perca, sim, com certeza. Então, a gente está falando de sentimento. Isso. O que prende vocês hoje, que prendeu vocês aos Correios? Eu sempre aprendi com meu pai o seguinte: quando a gente tem que fazer as coisas, independente daquilo que você ganha, do salário que você ganha, você tem que fazer com amor. Entendeu? Ou você faz com amor ou você não faz. Então, por exemplo, eu vou contar um exemplo aqui que o Maninho falou que é professor. Eu sou professor também, não estou professor, mas sou professor também. De matemática. Aí com o Mandinho, né, falando aí, então o que é que acontece? Quando eu comecei a ensinar, me chamaram para ensinar, tal, eu fui mais pelo dinheiro. E de início eu fui ganhar meu dinheiro e tal. Mas depois eu me apaixonei, né? Me apaixonei e gosto de ser professor, ainda sou professor. Né? Como eu falei, não estou. Então a gente tem que fazer aquilo com amor. Então, quando eu trabalho nos Correios, eu não faço só pelo meu salário, eu faço com amor. Né? Tanto é que tem pessoas que me chamam, né? Eu não sei se você vai fazer essa pergunta, vou até aproveitar para falar logo. Né? Tem pessoas que me chamam, rapaz, eu preciso levar um presente para meu filho. Né? Como se fosse o Papai Noel, já me trajei de Papai Noel, né? Já tem os cabelos, né? Branco, e para levar para meu filho, vai mandar pelos Correios, o Papai Noel está entregando aí. Então, já fui convidado por os pais, né, para me fazer esse papel, e você não imagina a alegria da criança, né, a alegria quando está recebendo aquele presente ali, né, que a gente faz. Então a gente tem que fazer esse social com amor, e o trabalho tem que ser feito com amor. Tem todo o trabalho da vida que você está fazendo, se você não fizer com amor, nada vai adiantar para você, que você está fazendo só por mera, tipo assim, obrigação. Eu quero ouvir Vicente. Essa parte do coração com os Correios. É uma grande saudade que eu ainda tenho do Correio, a amizade que a gente faz, o convívio com as pessoas. Isso aí
é gratificante demais. Mas a gente tem que acompanhar a modernização, né? O que se fazer para o bem de todos. E agora vocês. Eu quero ouvir algumas perguntas da plateia. Vamos lá. Pois não. Olá, gente, boa noite. A minha pergunta é para vocês dois, né? Há algum tempo atrás, eu estava rolando no meu celular, na minha timeline, no meu tempo online, um vídeo de um carteiro onde iria entregar a carta para uma pessoa numa residência, e ao entrar nessa residência, ele teve uma surpresa com um cachorro. E aí ele saiu correndo, e esse cachorro saiu correndo atrás dele, ele pulou a grade, né, o portãozinho que ele tinha aberto a princípio e tinha fechado. Quando ele voltou, estava fechado, pulou, saiu correndo, e todo mundo comentando, rindo, né, sobre esse vídeo, né? Aí eu queria perguntar para vocês se aconteceu algo parecido com vocês ou com algum colega de trabalho que foi entregar a carta e chegou soprando, né? Respirando fundo porque tinha sido enrabado por um cachorro, por um gado ou algum outro animal. Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu chegar, a gente tem uma instrução dos Correios, né? A gente faz um curso para lidar com os cachorros, que não tem como, né? Não tem como você fugir ali. Às vezes é cachorro grande, você tem mais medo. Então, quando eu vou numa casa, eu pergunto logo, tem cachorro aí? Tem, mas não morde não. Mas tem outro, tem pequenininho. Então, o que acontece? Eu já fui até mordido, tá? Já fui até mordido por cachorro, e aí eu tive que fazer exame para ver aquele negócio, se o cachorro tem alguma doença, né? Então, tudo isso. Aí aconteceu uma coisa que eu vou lhe contar aqui, um cachorrinho desse piche, pequenininho, latindo. Aí a mulher, não, ele não morde não, não morde não. Eu falei, minha senhora, quem tem boca morde. Ele, não morde não e tal. Aí eu fui para junto, ele pá, na minha perna. Foi Deus que eu estava com a bota do correio, então não chegou, né, a penetrar no meu pé. Eu falei, viu a senhora? Mas ele nunca mordeu não. Eu disse, mas ele nunca mordeu, mas morde. Né? Então tem essa coisa que acontece, sempre acontece. Mas como eu já estou acostumado aqui, já sei mais ou menos para onde eu vou, eu sempre vou em alerta, quando tem cachorro em casa. Na minha época eu vi um cachorro. Não, na minha época, quando eu ainda estava dirigindo, eu estava à frente da agência, não aconteceu nem com o Cirlano, nem com o outro que era carteira, Paulo. Graças a Deus. Mas a gente ficava sempre em cuidado, né? Mandar pedir ao carteiro para procurar ser amigo do cachorro. Mais alguém vai fazer outras perguntas? Pronto. Daniel. Gente, boa noite a todos presentes. Eu me chamo Daniel, estou estagiário de Willan atualmente, né? E assim, é muito satisfatório ver, de antemão, quero falar isso, que é bastante satisfatório ver memória ser enobrecida, ser relembrada na nossa cidade, né? É muito prazeroso ver que esse processo aqui com as histórias da Vila Macuco, não é isso, Andy, o nome do projeto? Isso está acontecendo, é muito realmente prazeroso de ver. A pergunta que eu tenho a fazer é relacionado ao imaginário que a gente tem da nossa cidade. Muitas das vezes, né, nós não percebemos isso acontecer. Nós aqui estamos em alunos de história, de diversas turmas de história, e um processo interessante de reflexão é observarmos como a nossa cidade ela se transforma, né? Como diversos processos acontecem em meio não só ao espaço geográfico, mas principalmente a história das mentalidades, das sociabilidades, ou seja, dos convívios sociais que nós temos na nossa cidade. O que vocês, como carteiros, de estarem aí o tempo inteiro, né, na rua, nas ruas, nas praças, observando as coisas acontecerem, o que vocês observaram de modificação nessa forma das pessoas se relacionarem? As pessoas estão mais ou menos na rua? As pessoas estão mais ou menos em conflitos ou em relacionamentos de afeto? Veja bem, eu estou sempre na rua, né, andando, a gente tem assim, por exemplo, quando eu estou com a farda, né,
lá vem o carteiro, aquela coisa, a gente tem muito conhecimento assim com as pessoas, existe aquele carinho, tem gente que oferece suco. Você quer um suco? Quer uma aguinha, que o sol está quente, a gente está ali, eu digo, não, eu vou adiantar meu lado. Às vezes eu tomo esse suco, eu tomo água, entendeu? Então, existe, né, um carinho, assim, um afeto assim, com as pessoas para com a gente. Né? Principalmente, não, fica à vontade, tal, entre, quer entrar? Eu digo, não, eu estou com pressa. Né? Mas existe uma coisa aqui também, o seguinte, eu entregando correspondência no bairro Santa Helena, eu estou de farda, todo mundo me conhece, todo mundo carteiro. E aí eu fui lá para a casa de meu cunhado, né, sem a farda. E aí encontrei uma senhora que gosta tanto de mim, e aí ela olhou para mim, eu falei, ei, como é que vai a senhora? Ela falou assim, eu lhe conheço. Ela falou bem assim, Adinho, eu lhe conheço, e eu estava sem farda, né? Então, depois eu falei assim, mas deixa eu fazer uma pergunta à senhora, a senhora conhece o carteiro? Aí ela caiu a ficha, é você, né? Então, assim, é uma alegria muito grande, né? Quando as pessoas tratam a gente bem, a gente também tem que procurar tratar da melhor maneira possível, né? Para que haja esse bom relacionamento, porque você não passa só naquela rua um dia só, você passa a semana toda, você sempre está passando por aquele setor. Então, é bom você ter um bom relacionamento com as pessoas, né? E a gente sempre procura ter. E isso sempre acontece com a gente, é muito bom. Até comida já me ofereceram. Nesse sentido, o carteiro leva vantagem em relação ao funcionário, o atendente ou o chefe da agência. Eu sofri muito em Borarema no sentido de a empresa castigava. Borarema é uma cidade grande, muitas correspondências e um carteiro para tudo. Muita gente recebia correspondência atrasada, com razão, ia para a agência reclamar de mim. E eu tinha que manter a calma, porque você ouvia a pessoa reclamar com raiva. Com razão, você não tem argumento. Pedir desculpa, mas a gente procurava um jeitinho, né, e as pessoas saíam conformadas. Mas, nesse sentido, o colega levava vantagem, que a esperança da pessoa era sempre receber uma carta, e todo mundo que recebe uma carta fica alegre. Notícia do parente, notícia, o correio, o carteiro leva a notícia boa, e o gerente recebia a bombada porque recebia cartas atrasadas. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite da casa, né? Veja bem, bom lembrar do site, né, de História de Macuco para fazer um projeto que eu estou elaborando com os alunos, né, de algumas personalidades, de algumas histórias. Aí me bateu aqui, porque eu estava conversando com o Daniel, que a história de Borarema tem algumas lacunas, né, que a gente precisa preencher e falar mais, e esse tipo de incentivo pode ajudar. A questão me bateu uma dúvida assim, do remetente mais famoso que vocês já viram, assim, bateram na carta e falaram, essa pessoa é bem famosa, né? De fora para cá, né? Um destino de alguém de Borarema. Vocês lembram de alguma pessoa famosa, ou uma pessoa ilustre, não precisa ser política, que vocês reconhecem assim? Só bateu uma dúvida, se lembram? Você fala como remetente de alguém mandou para Borarema. Você lembra de alguém famoso? Aí vocês... Opa! Não. Porque dificilmente a gente olhava o remetente. Quando as correspondências chegam, elas são organizadas, endereço. A preocupação nossa é o endereço para fazer a entrega. Vem tudo junto. Aí seleciona por bairro, por rua e para entrega, eu nunca olhava o remetente. Só vi o remetente se fosse para devolver a correspondência. O Vicente está falando, é isso aí, mas existe, vem o telegrama, hoje em dia, geralmente, Andinho, o telegrama vem para a prefeitura, né, para entregar para o prefeito. Né? Então, quem foi que mandou? Geralmente é o governador, entendeu? É um deputado. Esse aí que é um telegrama que a gente sempre, de vez em quando, sempre acontece isso aqui. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Silan, você lembra de todos os números, endereços de casa? Sabe quem mora em tal lugar? Porque eu estou recordando aqui, meu pai trabalhou um tempo no setor de tributação e fiscalização da prefeitura, né?
e eu me recordo que ele lembrava as medidas do terreno da casa de cada pessoa, com os endereços. Era um negócio incrível e eu ficava assim meio perdido. Fulano de tal, rua tal, a casa média de tanto de frente a tanto de fundo, de frente a fundo, média assim, média assada. Então você consegue lembrar todos os endereços, tem noção disso? Dinho, todos não. A medição da casa também não. Não, medição não. De frente, de fundo, não. Agora, o número da casa, o meu distrito, porque assim, é dividido em distrito, né? Tem o meu distrito e tem o distrito do colega. Gilbertinho. Hã? Gilberto. De Gilberto e também de Matias. Então, o que é que acontece? Do meu setor, eu sei basicamente, não todas, mas sei um bocado, né, do meu distrito. Né? Tem um colega em Itabuna, que ele já faleceu, chamado Aldo. Lá em Itabuna, você perguntava a ele isso, ele sabia até a cor da casa. Ele sabia até a cor da casa, imagine o número, entendeu? Eu lembro de alguns, sim, eu tenho uma boa lembrança, porque você passa todos os dias. Quando você passa todos os dias, não vai massificando na mente, né? Então não tem como você... você é Tiradentes 223, 222. 223 ao lado. Ali dá. Você dá porque é meu distrito, é meu setor aí. Boa noite. Eu queria saber se em algum momento da vida de você sendo carteiro que marcou essa trajetória de vocês. Você quer? Eu tenho um aqui. A pergunta dele no momento de carteiro. Carteiro, né? Pronto. Um momento muito especial, eu já contei aqui da criança, né? Mas tem um momento muito bom na minha vida também, e foi emocionante, Andinho. Foi quando ligaram, o telefone, ligaram para os Correios, uma pessoa de São Paulo, né? A patroa da menina que trabalhava lá, procurando saber da mãe dela, que tinha muitos anos, né? Que tinha saído de Borarema, estava em São Paulo, mais de 20 anos, e queria... E não se falava com a mãe, se perdeu a ligação, né, de contato com a mãe, porque naquele tempo não existia aquele celular e tudo. Né, então, e o que foi que aconteceu? Aí ligaram para os Correios. Aí, Paulo passou para mim, né, para me procurar, não lembro o nome mais da mulher, se era Rafaela, o nome dela, de uma senhora. E aí falou assim, mas tem uma no bairro Santa Helena, na rua A, que morou lá. É fulana de tal. Eu fui. Cheguei lá, ela não mora mais aqui não. Deve ser essa. Ela deu as características da mulher. Aí eu fui lá, disseram, não, ela não mora mais aqui, ela mora aqui na rua, na Paulo Portela, lá na saída, lá no Lava Jato, lá em cima. Ela morava lá. E eu fui lá, né, fazer essa parte social, essa parte assim, que eu fiquei muito feliz. Aí eu cheguei, a senhora é fulana de tal, sou. A senhora tem uma filha chamada? Tenho. Né? Pois é, ela está no correio, aqui é o endereço, o telefone da senhora para entrar em contato, isso e isso. E aí, quando eu falei, ela desabou, né? Eu também me emocionei bastante, né? E aí eu dei o contato dela, eles entraram em contato, após a mulher veio me agradecer de uma maneira, chorando, na maior alegria, que há mais de 20 anos que não via a filha dela. Isso aí foi o que me marcou na minha vida. Alguém tem mais outra pergunta, pessoas? Alguém tem alguma curiosidade mais? Eu queria pedir para o Sr. Vicente, talvez se Irlan seja dessa época também, contar como eram alguns serviços que foram substituídos por novas tecnologias, né, como o reembolso postal, que o senhor me citou, falasse para o pessoal o que era esse reembolso postal, o que era o telegrama, né, que foram substituídas aí por MSN, Mercado Livre e outras tecnologias parecidas. Do telegrama nós já falamos, né, que agora está moderno, já cai direto na máquina, antes tinha que copiar. O reembolso postal era uma maneira de se comprar antigamente. Tinha umas revistinhas, a pessoa olhava a revista, fazia o pedido e tinha uma tal de Hermes Joia, era calça, sapato, tudo. Verdade. A revista vendia muito também. Hoje em dia como é o nome? Mercado Livre. Mercado né? Livre. Mas a diferença nosso patrocinador. O reembolso era isso, era fazer compra através dos Correios.
Tinha gente que vendia muito e ganhava dinheiro vendendo esse produto, essas revistas que nem vê mais. Nem sei mais se ainda chega, da revista Hermes, chega? Postaus, acho que era outra, né? Também de Santa Catarina, né? Postaus. Era de roupas. Postaus, o Francolares e outros. Não é mais nada disso. Alguém tem mais alguma curiosidade? Então, a gente quer... Vocês querem fazer algum comentário para finalizar? Fiquem à vontade. Você não vai fazer mais pergunta, não? Não vou fazer perguntas mais não. Eu já misturei todas as perguntas em poucas para poder também não... foram resumidos. Eu tinha ensaiado para cantar uma musiquinha para vocês, gente, não tem noção, só que eu não aprendi a letra. E aí, Marcela acabou puxando uma que não tinha nada a ver com a minha, mas também falava de carta, mas aí eu não conseguia saber a letra da música, e era... Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão. Ai, que surpresa tão rude, não sei como pude chegar ao portão. Tem uns detalhes maiores, mas Cauã não quis vir cantar, que ele sabe a letra inteira, né? E, vai lá, pode falar. Para encerrar, eu tinha uma curiosidade, mas ele não perguntou, que é o que me marcou por esse tempo de Correios. Perguntei o que mais marcou vocês. Foi? E foi a última pergunta também dele, né? Que marcou nessa trajetória. Mas fique à vontade, a gente vai ouvir agora. Mas eu quero falar de minha vida de Correio. Eu memorizei uma lembrança, não é tão importante. Para mim, a maior grandeza foi a amizade que eu fiz com as pessoas. Era fantástico. A aproximação com as pessoas, que é no Correio. Tanto que eu passei a ser o quê? Vicente dos Correios, muito conhecido. Mas tem uma história que me marcou. E como eu sou muito emotivo, e gosto muito, eu sou muito ouvinte de música romântica, no tempo o telegrama, você via a mensagem, a pessoa chega lá, pedia o formulário e preenchia. E uma das coisas que me marcou no Correio, que muitos anos, isso foi no início dos anos 80, uma menina namorava um rapaz, por acaso terminou, entre ele lá, o rapaz casou em Borarema e foi embora, foi trabalhar em outra cidade. E um dia essa moça foi ao Correio e mandou um telegrama para ele, e colocou uma mensagem que me marcou até hoje. Ela colocou assim, falou o nome dele e tal: sofro em silêncio porque amo em segredo. Isso eu achei fantástico. Pronto, pode falar, Renata. Eu tenho que agradecer. Desligou. Essa não é para falar. Oi. Fala aqui. Dá para ir? Oi. Eu acho que não é para eu falar, hein? Oi. Eu tenho que agradecer muito os Correios, assim, porque fizeram parte de uma época muito mágica na minha vida, assim, que eu cheguei a enviar cartas e a receber cartas pelo Correio, assim, na minha adolescência. E era muito emocionante. Eu acho que o pessoal não vai saber como era emocionante você não ter mais contato com a pessoa, porque eu morei em outra cidade, depois eu voltei para Borarema, e eu deixei amigos, eu deixei amores para trás, e a gente recebia as cartas deles. Eu já ganhei brinco por carta, era muito lindo, era uma coisa assim que a gente chorava, porque não tinha internet, a gente não tinha ainda a internet popularizada, não tinha computador, o telefone era muito caro, até para ter o cartão, assim, eu não sou da época da ficha, mas eu sou da época do cartão telefônico. Então, tudo era um custo, né? E a carta era muito barata, demorava muito. Mas, quando chegava, o coração da gente preenchia. Eu guardei as cartas por muitos anos, os presentes que eu ganhei pelas cartas, assim. Então, eu só tenho que agradecer a vocês, assim. Eu acredito que foi até algum de vocês, assim, que ou entregou a carta para mim, ou eu enviei a carta por vocês também, né? Muito obrigada. É isso.
Então, eu vou aproveitar essa fala de Renatinha, que é uma fala de agradecimento que a gente tem. Você quer falar alguma coisa, Sila, antes? É só para acrescentar, dizer assim, por que a palavra Correios? Né? É bom a gente saber disso. Por que Correios? Né? Correios vem de quê? De correr. Tá? Vem de correr. E aí conta a história, né? O professor de história estiver ali me corrija, que na antiga Grécia, né, se eu não me engano, 190 anos antes de Cristo, né, um general ateniense pegou os mensageiros e mandou dar um recado para outro exército que tinha ganho a guerra. Né? Então, esses mensageiros chegaram, né, foram andando mesmo no pique, correndo, né, e a partir daí foi que começou com o nome Correios. E no Brasil, Correio, o ano que iniciou os Correios aqui no Brasil foi 25 de janeiro de 1663. Né, foi lá o Correio Mó, né, que começou aqui no Brasil, que a partir daí entrou a empresa brasileira de Correios e Telégrafo. Né? Então, por isso que no dia 25 de janeiro é o dia do carteiro. Pronto, bom lembrar, porque também é cultura, né? Saber a data do dia do carteiro. E aproveitando a fala de Renata, dessa magia que era a gente receber uma carta, ler uma carta, responder uma carta. Vocês viram aqui, são 8 páginas, né? São 4 folhas de uma carta que eu incessantemente e mais 3 colegas, a gente trocava essas informações. E hoje à tarde nós estávamos aqui lendo algumas, o professor Valmir foi para casa, eu acabei pedindo ele para trazer um cartão postal, e a gente acabou não tendo essa condição de trazer para mostrar para vocês um cartão postal, que na verdade era uma fotografia de um lugar, que tinha uma paisagem de um lugar, uma fotografia de um lugar que a gente mandava para alguém que a gente gostasse, para dizer que nós estávamos naquele lugar e que aquele lugar fazia lembrar a pessoa, ou até para poder mostrar para a pessoa aquele espaço geográfico, aquele lugar, aquela cena urbana, aquele local em que você se encontrava. A gente perdeu essas coisas meio que mágicas que só o mundo físico nos possibilita. Então, falar para vocês hoje, em forma de agradecimento sobre essa magia que é estar dentro dos Correios trabalhando, que é ter estado nos Correios trabalhando e fazendo que muitos sonhos de pessoas da nossa cidade pudessem ser realizados. Vocês tiveram muita responsabilidade sobre isso, porque muita coisa boa chegou e que passou pela mão de vocês, literalmente, né? No pegar, no sentir, entregar para alguém uma notícia boa, foi a nossa primeira pergunta. E às vezes também trocar essa emoção que você falou da senhora e até esse fato aqui de um relacionamento que se acabou. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, porque os Correios, ele faz um serviço social também, além de um serviço econômico, né? Numa palavra que vocês conhecem muito hoje, monetizado. Né? E acho que esse instante que a gente fala de monetizar, talvez os Correios tenham perdido a sua função de levar notícias, de trazer notícias, de entregar sonhos, trocar sonhos. Mas esse processo, que você usou uma palavra bem interessante, de modernização, não pode ser perdido. Porque até quando você, mesmo tendo que entregar uma encomenda, mesmo tendo que fazer um reembolso postal, financeiro, você está falando de vidas humanas e que são responsáveis por algumas coisas que acontecem com essas pessoas, a partir da construção de vocês. Então a gente quer, nesse instante, fazendo parte desse projeto, já está no seu 8º ano, na sua 8ª edição, que conta histórias de Vila Macuco, que vocês possam sentir assim, como homenageados, e que vocês possam estender essa forma de homenagem a todos os pares que vocês têm, a todas as pessoas que trabalham com vocês, as famílias de vocês, e que a gente possa perpetuar, a partir de agora, outras histórias que foram tão interessantes quanto a história de vocês dentro dessa agência em Buerarema. Porque tenho certeza absoluta que em algum instante vocês levaram, além da carta, um sorriso para alguém que estava lá. Né? A carta não foi sozinha, a carta foi com o coração.
E esse instante foi muito importante para a gente aqui na casa. Então, assim, de coração, a gente quer agradecer. E que vocês possam ter selado no coração de vocês essa ideia de que vocês são muito importantes para a gente. Tá bom? Eu quero agradecer a todos, a todas que estão aqui, agradecer aos professores que trouxeram vocês e agradecer a todos que vão ver esse vídeo depois e lembrar que esse registro está disponível em todas as plataformas possíveis. A gente tem um canal da Casa Pontual, mas em especial vai estar no www.historiasdevilamacuco.com. Acessem, que vocês têm muita coisa boa lá para poder ver. Muito obrigado, tenham todos uma boníssima noite.